Tenho o privilégio hoje de compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração demais nesses últimos dias. Muito, muito mesmo. O Senhor me trouxe à memória uma história a respeito da minha própria vida. Quando eu era adolescente. Gente, essa semana foi meu aniversário, quero dizer. Porque eu sou dessas que lembra todo mundo que é meu aniversário, que fala é meu aniversário, me dá parabéns. Eu sou essa pessoa, tá? Ok? Então, no final, você já passa ali, me dá parabéns, me dá um abraço, porque eu sou dessas pessoas. Mas, quando eu era adolescente, gente, eu amo ler. E desde criança eu tenho esse hábito muito forte na minha vida. Só que quando eu era adolescente, eu acho que eu multipliquei a quantidade. Adolescente tem tempo, né, demais. E ao invés de eu dormir, eu ficava lendo. Então, comecei a ler muito, muito, muito. Comprava livro. Quando todo o dinheiro que eu ganhava, eu pegava e comprava um livro. E aí, essa semana, Deus me lembrou a respeito desse tempo, dessa estação da minha vida. Tanto de livros que eu lia, tanto de devocionais que eu fazia. Eu falava, gente, eu estou precisando voltar a ler um pouco mais. Que eu lia tanto naquela época, e agora o ritmo deu uma reduzida. Mas, naquela época, eu confesso que eu comecei a criar um apego com os meus livros. Porque eu marcava, eu escrevia, eu era daquela que colava os adesivinhos para eu saber exatamente qual o livro que eu queria depois, o que ele estava escrito. Então, os meus livros, eles tinham muito a minha personalidade. Porque tinha tudo de mim, eu saía escrevendo assim, sabe, na borda dos livros, tudinho, tudo aquilo que eu estava aprendendo com aquilo, eu era dessas. E um belo dia, dentro de um ministério que eu participava na época, a liderança resolveu fazer algo. Eles falaram bem assim, esse tempo, esse mês, a gente vai compartilhar livros. A gente vai compartilhar, você vai pegar o livro que você mais gosta, e você vai compartilhar, você vai trocar com alguém, e a outra pessoa vai te entregar um livro, e a gente vai ter uma troca, uma mistura de livros, porque a gente vai crescer e a gente vai aprender juntos. Gente, meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque eu amo os meus livros, eu não queria emprestar nenhum deles. Porque eu falava, gente, os meus livros, todos marcados, os meus livros com adesivozinhos, os meus livros que estão lá contando a minha história. Eu não vou compartilhar, não. Não vou, não. Cheguei para a minha líder, falei, então, deixa eu te contar. Os meus livros são muito pessoais. Os meus livros estão marcados, eles contam a minha história. Não dá para eu compartilhar livro assim, não. E aí ela falou bem assim, Adriana, acho que você tem que orar. Porque Deus está querendo falar alguma coisa com você. E eu fiquei assim, gente, como assim vou orar para emprestar meu livro? Eu já decidi, não vou emprestar meu livro. O livro é meu, não vou emprestar. Eu ainda propus, eu posso comprar um livro novo. Eu vou lá, compro um livro novo, entrego para a pessoa. E ela falou, não. A ideia é a gente compartilhar um livro que você já leu, você gostou e que é seu. É uma troca. Não é um presente que você vai dar com alguém. Depois a pessoa vai te devolver. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Fui orar, gente. Fui orar. A maior burrice e o maior acerto da minha vida. Porque, gente, quando a gente ora, Deus responde, não responde? Deus respondeu. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração foi a respeito do quanto eu estava apegada àquilo que eu tinha, porque era meu. Mas o que Ele desejava era que eu tivesse a compreensão de tudo aquilo que Ele me dá. É para que então eu possa compartilhar para abençoar outras pessoas. Eu falei, Senhor, eu tenho essa dimensão. Senhor, eu sou cristã desde novinha, eu sei que eu tenho que compartilhar as bênçãos que o Senhor me dá, mas livro? Livro, Deus, sério? É tão pequeno, então por que está essa muvuca toda dentro de você, se é tão pequeno o livro? E, gente, eu fui tão quebrada por causa desses livros que vocês não têm noção. Parece pequeno demais contando, mas para mim aquilo tinha um valor. Hoje eu olho e falo assim, Adriana, é livro. Mas na época eu chorei muito na presença de Deus. Porque aqueles livros tinham um lugar no meu coração de posse. Como se nada tivesse mais valor além dos meus livros, porque para mim eles tinham algo que Deus estava me ensinando, ministrando ao meu coração, eu estava aprendendo, eu tinha um lugar que era a minha fonte, eu estava retendo, sabe, tudo aquilo que eu estava lendo.
E Deus ministrou isso ao meu coração. Tudo aquilo que eu te dou é para que você compartilhe com outras pessoas. Os seus livros, eles estão ensinando para você e eles vão servir para ensinar outras pessoas. Você só precisa abrir mão e compartilhar. E então eu fiz isso, gente, meu coração doendo, meu coração contrito, meu coração rasgado, eu brava e ao mesmo tempo ok, obediência mesmo ao Senhor, eu compartilhei o meu livro. E eu compartilhei um livro que eu amava na época, que era a respeito de relacionamento. E essa semana Deus me lembrou dessa história, porque uma das minhas amigas que recebeu esse livro, ela no meu aniversário, ela me mandou uma mensagem gigante. E ela falou assim: Adriana, aquele foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida. E eu só li ele porque ele veio de você, porque ela não gostava de ler na época. E aí ela falou, e foi o primeiro livro que eu li inteiro. E aquele livro mudou a minha história até hoje, porque foi através daquele livro que eu despertei prazer por ler a palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, essa palavra me lê e eu sou transformada todos os dias. E ela agradecia a Deus pela minha vida, porque eu tinha entregue um livro para ela. E essa semana eu falei: Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me ensinou a compartilhar. Obrigada porque o Senhor me ensinou que aquilo que eu tenho, que aquilo que o Senhor me entrega não é só para mim mesmo. Aquilo que eu tenho, que às vezes parece tão pequeno, era um livro, gente. Um livro mudou a história de uma pessoa. Um livro que eu compartilhei, que eu não queria, que eu estava totalmente apegada, mudou e transformou a história de uma geração. Porque hoje ela ganhou a casa dela, hoje ela ganhou os primos, hoje ela ganhou os tios, e a casa e a família dela é transformada. E quando eu li aquilo, eu falei: Senhor, obrigada pelo privilégio que é compartilhar as boas novas do Senhor. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Sobre nós compartilharmos aquilo que o Senhor nos entrega. Sobre nós manifestarmos aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca sobre as nossas vidas. Porque aquilo que o Espírito Santo de Deus nos entrega não é apenas para nós mesmos. Aquilo que o Espírito Santo nos entrega é para nós, para que a partir de nós, outras pessoas também sejam abençoadas. Então, um ponto hoje que eu quero ministrar ao seu coração, que eu quero que você grave, que eu quero que você anote, que você tire foto, não importa, mas que você grave isso no seu coração, é que a presença de Deus está sobre mim, para ir além de mim. A presença de Deus não está sobre você, não está sobre nós, para ficar restrita apenas a mim. A presença de Deus não te alcançou apenas para que você ficasse preso nela. A presença de Deus não se manifestou ou se manifesta na sua vida apenas para que você fique com ela para sempre guardada. Porque essa é a nossa tendência, não é verdade, gente? A gente é egoísta. Tudo que é muito bom, a gente quer para a gente. A gente quer curtir, porque afinal de contas foi a gente que ganhou. Quem que ganha um presente incrível, maravilhoso, e de cara já quer dar para alguém? Você quer usufruir, você quer aproveitar. E é assim também que a gente faz muitas vezes com a presença de Deus. A gente recebe a presença de Deus gratuitamente. E a gente acha que essa presença é só para a gente. Mas o que eu vim te falar nessa noite é que a presença de Deus está sobre você, para que ela possa ir além de você também, para que você possa abençoar a outras pessoas através da sua vida. E eu quero contar história de 4 homens hoje para a gente, para que a gente contextualize um pouquinho a respeito desse assunto. O primeiro homem que eu quero compartilhar com você é a respeito de Isaías. Isaías, gente, foi um profeta, e ele foi o profeta, venhamos e convenhamos, porque ele anunciava corajosamente coisas que ninguém tinha coragem de falar naquele tempo. Isaías, ele falava a respeito para os reis, Isaías falava para os ricos, Isaías falava para os influentes, de que eles estavam errados em idolatrar outros deuses, em aceitar outros deuses dentro da sua casa. Isaías anunciava corajosamente contra a corrupção da nação. Isaías anunciava corajosamente a respeito de que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Então Isaías tinha uma mensagem forte. Mas Isaías, ele disse sim, quando Deus falou bem assim: quem eu vou enviar?
E Isaías foi aquele que disse sim. Abra aí a sua Bíblia. Lá em Isaías 6, esse texto não vai aparecer no telão, então abre aí a sua Bíblia mesmo. Isaías 6. A gente vai ler a partir do versículo 1. Isaías 6, 1, diz assim: no ano em que rei Urias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois eu sou homem de lábios impuro e vivo no meio de pessoas de lábios impuros também. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: estou aqui, envia a mim. Isaías respondeu: estou aqui, envia-me a mim. Deus vem, toca Isaías, os seus pecados são perdoados. E então ele começa a dizer: eis-me aqui. Deus vem, se manifesta na vida de Isaías, e então ele fala: agora eu vou cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra. E então Isaías começa a pregar corajosamente, ele começa a profetizar, ele começa a falar no nome do Senhor, ele começa a denunciar aquilo que estava errado naquela nação, ele começa a falar: ei, vocês são errados, ei, somente o Senhor é Deus, ei, não existe Deus em outro lugar, não existe imagem, não existe nada que possa mudar a situação da sua vida, apenas o Senhor é Rei. Apenas Deus é digno de ser adorado. E Isaías se levanta corajosamente para anunciar que Deus é o único que pode transformar todas as situações. Deus é o único que pode mudar a sua vida. Não há nenhum outro Deus debaixo dos céus, na terra, que possa mudar a sua vida. Somente o Senhor tem poder para fazer isso. E era essa a mensagem ousada de Isaías. Porque Deus o perdoou, porque Deus o tocou, então ele começa a anunciar corajosamente a palavra do Senhor. O segundo homem que eu quero compartilhar com você é a respeito de Jeremias. Jeremias, ele foi chamado por Deus quando ele era um jovem ainda. E quando Deus o chama, ele fala assim: Deus, eu, Senhor. Ao contrário de Isaías, que falou: eu vou. Deus perguntou: quem vai? Ele falou: eu vou. O Senhor fez algo na minha vida, eu já estou indo, Deus. Jeremias falou: Deus, eu mesmo, Senhor, sou tão jovem. Tem pessoas mais velhas, tem pessoas melhores do que eu, com mais habilidades do que eu. Senhor, eu, tão jovem. E olha só, abre a sua Bíblia lá em Jeremias. Hoje a gente vai abrir a Bíblia, hein, gente? Jeremias 1. Jeremias 1 é o livro depois de Isaías, aí que você abriu. Jeremias 1, a partir do versículo 4, vamos ler a respeito do chamado do profeta Jeremias. O Senhor Deus me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Isso aqui é Deus falando para Jeremias. Eu o separei e o nomeei para ser profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, eu sou jovem demais para isso. O Senhor então respondeu: não diga isso, sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá aquilo que eu te ordenar.
E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, o falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje eu te dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e para plantar. E esse é o chamado de Jeremias. Deus vira, fala assim: ei, eu já te escolhi. Ei, desde antes de você nascer, eu já tinha um plano ao seu respeito. Muito antes de você ser concebido, eu já havia declarado que você seria o meu profeta, que você falaria de mim às nações. E então, quando chega o momento, Jeremias fala: Senhor, eu sou novo demais, manda outro. Tem certeza que o Senhor escolheu a pessoa certa? Tem certeza que sou eu? E então Deus repreende Jeremias e fala: ei, eu vou te tocar. E quando eu te tocar, minha autoridade virá sobre você. E então foi exatamente isso que Deus faz. Deus toca os seus lábios. E com o toque de Deus na vida de Jeremias, ele começa a anunciar. E a mensagem de Jeremias era sobre arrependimento. Porque Isaías havia falado para o povo que eles precisavam deixar de idolatrar. Eles precisavam deixar de colocar outros deuses. Só que o povo, gente, nós somos seres que esquecem as coisas facilmente, não é verdade? Deus fala, ministra, a gente muda e depois a gente volta rapidinho. E foi exatamente assim com o povo. O povo voltou a idolatrar. O povo voltou a colocar outros deuses. O povo voltou a acreditar em outras coisas que poderiam resolver a vida dele. E então Deus levanta Jeremias e fala bem assim, para que Jeremias anunciasse e falasse: ei, basta, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam deixar a vida pecaminosa de lado. Vocês precisam se aproximar de Deus e realmente pedir para que Deus os ajude a vencer essa vida pecadora. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de restituição. É uma mensagem de restauração. Jeremias vira e fala assim: eu sei que vocês estão pecando, mas Deus é Deus de segunda chance. Arrependam-se e voltem-se para Deus. A mensagem de Jeremias, após ele ter sido tocado pela palavra de Deus, é uma mensagem dura, confrontadora, mas também é uma mensagem de esperança, para mim e para você. Porque é uma mensagem que nos diz que Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que restitui. Deus é um Deus de segundas chances. Não é porque você pecou, não é porque a sua vida tomou um rumo desgovernado, não é porque as suas decisões talvez não tenham sido decisões sábias por um momento que não possa haver restauração, caso haja arrependimento. Arrependimento. Jeremias nos convoca a este lugar, de falar: Deus, eu errei. Senhor, a minha vida já não é mais a mesma sem o Senhor. Deus, eu coloquei outros deuses no lugar do Senhor. Mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Jeremias então traz o povo para este lugar de necessidade de arrepender-se, para então depender de Deus. 2 profetas, 2 homens de Deus, 2 histórias, mas o mesmo Deus se manifestando através deles. E sabe o que eu vejo de semelhante nesses 2 homens? Ambos receberam algo da parte de Deus. Ambos receberam um toque da presença de Deus. Ambos receberam autoridade da parte de Deus. E quando eles recebem isso da parte do Senhor, eles então começam a anunciar. Eles então começam a manifestar. Eles então começam a declarar aquilo que eles querem, que Deus quer que eles declarem, porque eles entenderam o chamado deles. Eles poderiam ter sido tocados, e venhamos e convenhamos que eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter sido tocados e ter ficado com tudo isso para eles mesmos. Eles falaram: ai, Deus me tocou, Deus perdoou os meus pecados. Eles poderiam ter ficado com eles mesmos. Mas eles começam a anunciar, eles começam a declarar, eles começam a propagar, eles começam a manifestar.
E por causa da história desses dois homens, hoje nós estamos aqui recebendo a mesma mensagem. Deus pode restaurar. Deus pode te perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há situação que você está envolvido que Deus não te possa tirar. Não há nada na sua vida que se resolva a não ser com o próprio Deus se manifestando. Essa é a mensagem que eles propagavam e anos depois nós estamos aqui ouvindo a respeito da verdade do mesmo Deus. Porque não era a respeito das pessoas que falavam, era a respeito do poder de Deus através da vida daqueles homens. E é por isso que nós estamos aqui ouvindo exatamente essa mesma mensagem. Abra sua Bíblia. Lá em Isaías 61. Isaías 61, volta aí, o livro de Jeremias que você já tinha aberto. Isaías 61, está quase no finalzinho. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em suas justiças serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. O que está escrito aí no versículo 1, gente? O Espírito do Senhor soberano está sobre? Pois Ele me ungiu para? O Espírito do Senhor soberano está sobre? Sobre quem que está o Espírito de Deus? O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O Espírito de Deus não está apenas restrito a mim que está aqui falando, ao pastor Jairo que falou, às pessoas que estavam aqui cantando. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. E sabe para que o Espírito de Deus está sobre você? Para anunciar boas novas, para libertar os cativos, para dizer àqueles que choram que acabou o tempo de luto e que agora o Senhor coloca coroas de alegria. É para isso que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito de Deus não está sobre nós apenas para que essa mensagem fique guardada no nosso coração, selada às 7 chaves. O Espírito de Deus está sobre nós para que a gente desfrute disso, mas também para que a gente ministre verdades àqueles que precisam, àqueles que carecem. Você tem alguém que chora do seu lado? O Espírito de Deus está sobre você. Você tem alguém que está sem força, abatido na sua vida? O Espírito de Deus está sobre você. Você tem alguém que está preso em correntes? Você tem alguém que está numa vida de pecado sem fim? O Espírito de Deus está sobre você. É você que Deus quer usar. Este mesmo Espírito estava sobre Isaías, esse mesmo Espírito estava sobre Jeremias, e era exatamente por isso que eles podiam manifestar a presença de Deus. Sabe, igreja, nós precisamos cantar louvores ao Senhor, mas não apenas isso. Nós precisamos orar, mas não apenas isso. Nós precisamos ler a Bíblia do Senhor, mas não apenas isso. Nós precisamos carregar a presença de Deus, mas não apenas para nós. Tudo isso nós devemos fazer, mas nós devemos anunciar e não apenas cantar. Nós devemos aprender dessa verdade, viver essa verdade com toda a nossa vida, mas não apenas para nós mesmos. Não apenas para a sua própria vida. O Espírito de Deus está sobre você, para que você manifeste a presença dEle em todos os lugares.
A presença de Deus não está restrita a espaço físico. A presença de Deus não está restrita ao domingo. A presença de Deus não está restrita a essa igreja. A presença de Deus não está restrita a este templo, a este auditório. A presença de Deus está em mim. E se ela está em mim, ela me acompanha de segunda a segunda. Ela vai no meu trabalho, ela vai na minha escola, ela vai na minha família, ela vai aonde eu vou, porque a presença de Deus está sobre mim. E à medida que eu ando, essa presença também anda. Essa presença também se manifesta. Essa presença também invade casas. Essa presença também invade corações, porque a presença de Deus está sobre mim. Ela não está restrita. Nós precisamos, igreja, entender essa verdade para manifestar essa verdade. Sabe? Quantas vezes Deus faz algo nas nossas vidas? Deus manifesta nas nossas vidas. Nós recebemos o toque da presença de Deus. E a gente egoístamente guarda tudo isso para nós. E de novo, você tem pessoas que choram do seu lado. Você tem pessoas que estão carentes da presença de Deus do seu lado. Você tem pessoas que precisam de salvação do seu lado. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre nós. E então nós precisamos manifestar. A outra história que eu quero compartilhar com você é a história de dois homens agora de uma vez. É a história de Pedro e João. Pedro e João, certa vez, conta lá em Atos 3. Vamos ler. Abre aí. Atos 3. Vamos ler, porque eu quero ser fiel. Lá no Novo Testamento agora. Atos 3, a gente vai ler de 1 a 8, certo? Esse texto provavelmente também não vai aparecer aí na tela, então abra sua Bíblia, vamos lá. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhes dou aquilo que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Pedro e João aqui realizaram um milagre pela primeira vez no nome de Jesus. O milagre em nome de Jesus foi realizado aqui depois que Jesus havia ido ao céu. E Pedro e João, quando eles se deparam com aquele mendigo, o mendigo pede para eles o quê, gente? Uma esmola, certo? A gente acabou de ler aí na história, não é? Ele era um aleijado que ia todos os dias ao templo e ele ficava ali pedindo esmola. E então ele pede a Pedro e João também. Estava pedindo para todo mundo e pediu para eles. Só que Pedro vira e fala assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou compartilhar com você. Aquilo que eu recebi eu vou compartilhar com você. E então ele compartilha a presença de Deus. E então ele fala, no nome de Jesus, levanta-se e anda. Porque foi exatamente isso que ele tinha visto Jesus fazer. Foi exatamente essas coisas que ele aprendeu quando Jesus estava na terra e ele estava sendo discipulado. Foi exatamente neste nível de fé que Jesus os convidou a viver. E então ele fala, olha, eu não tenho isso daí que vai resolver o seu problema momentaneamente, mas eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu tenho algo que vai transformar a sua história, e é a presença de Jesus Cristo.
É a presença de Deus na sua vida. E então o milagre acontece. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem o suficiente, que a gente não tem o que as pessoas precisam, que a gente não tem aquilo que vai resolver a vida dela, mas deixa eu te falar de novo mais uma coisa. Você tem tudo o que é necessário. A presença de Deus é suficiente. Eu vou repetir. A presença de Deus é suficiente. E a presença de Deus está sobre? A presença de Deus está sobre você. E se a presença de Deus está sobre você, você tem o suficiente para manifestar por onde você passar essa presença. E então, depois que eles realizam esse milagre na vida do homem, a cidade fica alvoroçada. Os líderes começam a questionar, meu Deus, por que eles fizeram isso? No nome de quem eles estão curando? E então as autoridades, os líderes daquela época, chamam eles. E aí abre comigo agora a sua Bíblia lá, vira a página, Atos 4, a partir do versículo 7. Depois deles terem curado aquele homem, eles são chamados diante da autoridade. E olha só o que a palavra fala. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum nome debaixo dos céus, em toda a humanidade, por qual devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre eles. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que eles realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-lo de que não falem mais neste nome. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a eles? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Pedro e João estavam diante das autoridades. Pedro e João estavam sofrendo ameaças. Pedro e João estavam diante de líderes poderosos naquela época. E eles estavam sendo ameaçados, as pessoas estavam falando para eles: ei, vocês não podem falar nesse nome. Vocês não podem fazer e manifestar a presença de Jesus assim. Quem vocês estão achando que são? E eles falam: ei, vocês estão achando que Deus quer que a gente obedeça a vocês e não a Ele? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e nós ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Igreja, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Sabe por quê? Porque eu e você somos chamados para sermos luz em um mundo onde está abandonado. Eu e vocês somos chamados para sermos sal de um lugar a qual já não há mais sabor. Eu e vocês somos chamados para revelar a luz de Cristo por onde nós passarmos. Eu e vocês somos chamados para manifestar a glória resplandecente de Deus por onde nós formos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, porque a presença de Deus é tudo o que eu preciso, é tudo o que você precisa, é tudo o que a humanidade precisa. Acenda aí a luz do seu celular.
estava assim em trevas. O mundo estava assim corrompido e está corrompido. Mas sabe, nós fomos chamados para ser luz e brilhar a presença de Deus aonde nós estivermos. Nós fomos chamados para brilhar a glória de Deus por onde nós passarmos. Nós fomos chamados para não ter medo do escuro, para não ter medo daqueles que falam, ei, pare. Nós vamos anunciar, custe o que custar, a presença de Deus. Nós fomos feitos para brilhar a glória do Senhor e nós não podemos nos calar diante das trevas. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. O Espírito de Deus está sobre nós para anunciar a verdade. Nós não podemos nos amedrontar porque está escuro demais, porque está fechado demais. Nós precisamos anunciar, anunciar, anunciar. Deus fez algo na sua vida. Compartilhe aquilo que Ele fez. Tem uma pregadora que eu gosto muito, que é a Christine Caine. Ela tem um ministério chamado A21, que resgata mulheres do tráfico humano. E ela conta uma história que isso pulsa muito no meu coração e eu quero compartilhar com você. Que uma dessas mulheres que foram resgatadas, que foram vítimas do tráfico sexual, perguntou para ela por que ela fazia isso. Por que ela resgatava as mulheres? Por que ela ia atrás, se sacrificava tanto, abria tão mão de tantas coisas para criar esse projeto e depois para restaurar a vida dessas mulheres, que ninguém mais buscava? E então ela começa a contar a história dela. Olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus me transformou. Jesus me tirou do lamaçal. Eu já fui abusada e Jesus me curou. Eu fui abandonada pelos meus pais, mas Jesus me trouxe paternidade. E ela começa a falar o que Jesus tinha feito na vida dela. E ela falou bem assim, Jesus fez isso na minha vida. E eu quero que Ele faça isso na vida de todas as pessoas. E então aquela mulher, aquela vítima de tráfico sexual, faz uma pergunta para ela, depois de ouvir toda essa história. Ela pergunta assim, se Jesus fez tudo isso na sua vida, por que que você demorou tanto para me resgatar? E sabe, igreja, isso pulsa tanto no meu coração, isso pulsa tanto em mim, porque eu não quero ouvir essa pergunta. Deus fez algo na minha vida e eu preciso compartilhar com a mesma urgência. Porque existem pessoas que estão sofrendo e eu carrego algo que pode ser a solução. Existem pessoas que estão presas e eu sei que Jesus liberta. Eu não posso me calar porque eu não quero que as pessoas percam as suas vidas. Se eu tenho a resposta que elas necessitam. Se Jesus fez algo na sua vida, por que não compartilhar? Se Jesus de fato é este Deus que nós tanto cantamos, que nós tanto adoramos, nós precisamos manifestar. E depois que Pedro e João então respondem isso para as autoridades, eles correm até a comunidade deles, eles correm até ao lugar onde a igreja estava reunida. E então eles compartilham tudo o que tinha acontecido. E aquele povo começa a orar. Aquele povo começa a clamar a Deus. E olha só a oração que eles fizeram lá em Atos 4. A partir do versículo 29. A oração daquele povo é assim: agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração,
O lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Igreja, é hora da gente ter coragem. Igreja, é hora da gente fazer essa oração e falar: Espírito Santo, me encha de coragem. Espírito Santo, me encha de ousadia para anunciar corajosamente. Espírito Santo, me encha para que eu possa transbordar a outras pessoas. Espírito Santo, me faz alguém ousado para anunciar corajosamente a Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a não reter. Espírito Santo, me ajuda a compreender que aquilo que o Senhor me deu serve para abençoar a outras pessoas. Que nós sejamos um povo que não apenas se reúne na igreja, mas que verdadeiramente é a igreja. É a igreja na segunda, é a igreja na terça, é a igreja na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em todos os dias. E por onde você passar, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Levante-se aí no seu lugar, eu quero orar por você. Eu coloquei o tema dessa mensagem como cheios do Espírito de Deus. Sabe por quê? Nós não podemos anunciar aquilo a qual nós não temos. Nós não podemos transbordar se nós não estivermos cheios. Então a minha oração nessa noite é a mesma oração que aquele povo orou quando Pedro e João chegam lá na comunidade. Deus, nos encha de coragem. Deus, nos encha da Tua presença. Espírito Santo de Deus, nos faz cheios para que então a gente transborde do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos faz cheios. Derrama sobre nós a autoridade para que então nós possamos anunciar corajosamente a Tua palavra. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Jesus. Faça sua oração aí no seu lugar. Fale para o Espírito como você quer prosseguir amanhã. O que você vai fazer amanhã na sua segunda-feira? O que você vai fazer amanhã no seu trabalho? Fala aí para o Espírito o que você vai fazer na sua casa quando você chegar depois de hoje da celebração.
nosso coração, ó Pai. Sermos cheios da Tua presença. Santo Espírito, sermos cheios de Ti. Cheios ao ponto de transbordar. Cheios ao ponto de anunciar corajosamente a Tua palavra. Cheios ao ponto de anunciar que os cativos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Cheios ao ponto de declarar aqueles que choram que cessou o tempo de choro, porque a presença de Deus chegou. E quando chega a presença de Deus, tudo é transformado. Quando chega a presença de Deus, a restauração. Quando chega a presença de Deus, a libertação. Quando chega a presença de Deus, a cura. Quando chega a presença de Deus, a transformação. A gerações curadas, a corações quebrantados. Quando chega a presença de Deus, toda língua confessa, todo joelho se prostra, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Santo de Deus. Ele é o Santo e poderoso Jesus. Quando chega a presença de Deus, tudo é transformado, porque a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Querido, eu não sei como você está aqui. Eu não sei se você é a pessoa que precisa receber as boas novas da parte de Deus, ou se você é a pessoa que recebeu um toque e precisa anunciar a presença de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: a presença de Deus é suficiente. E quando a presença de Deus nos toca, ela nos invade de tal forma que tudo é transformado em nós. Tudo é transformado em nós. Que assim seja a sua semana cheia dessa presença, para anunciar e para manifestar tudo aquilo que Deus quer que você anuncie e manifeste no nome dEle. Amém.